Um bom dia para você, para sua casa, para sua família, para todos aqueles que te rodeiam. E mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso e porque obedecer é muito melhor do que sacrificar. O Senhor, nesta manhã, Ele tem um recado para mim e para você. Esse recado, ele tem o intuito de transformar a minha maneira de pensar, a sua maneira de pensar. Porque Paulo, usado por Deus, ele diz para mim, para você, de todas as coisas que você precisa mudar. Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Você precisa mudar e transformar os seus pensamentos. Então eu preciso mudar, melhorar os meus pensamentos. Eu preciso transformar a minha maneira de pensar. Porque Deus, Ele não me fez para sofrer. E também não me fez para morrer. Tudo isso foi escolha minha. Tudo isso foi escolha sua. Tudo aquilo que eu e você fazemos tem uma causa e uma consequência. E quando eu não penso, eu não transformo o meu pensamento ao ponto de entender que tudo que eu faço tem uma volta, tem um retorno, tem uma consequência. Quando eu consigo pensar desta maneira, muitas coisas que eu faria impulsamente, eu não o farei mais. E muitas coisas que eu faria, eu deixaria de fazer. Há atos e ações a qual o meu pai, a minha mãe fizeram que eu estou colhendo. Quais são eles? Eu não sei. Talvez nem eu deva saber. Sabe por quê? Porque é Deus quem sabe de todas as coisas. E por que, porventura, eu poderia estar hoje passando ou recebendo algo que é da parte dos meus pais ou dos meus avós? Porque Deus disse que assim seria. Deus, ele disse que visitaria a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Então eu preciso entender, eu preciso abrir a minha mente para compreender que se os meus pais não fizeram coisas boas, coisas ruins vão acontecer comigo. E isso não quer dizer que eu não seja de Deus. Isso simplesmente quer dizer que a lei da semeadura está se cumprindo, a palavra de Deus. Mas eu preciso compreender que ainda que a morte vier sobre mim, ela não vai me matar quando eu decidir fazer a escolha certa. Aceitar e caminhar com Jesus. E o recado de Deus para mim, para você nesta manhã, ele vai nos dar o entendimento disso. Aqui, no livro de Atos, no capítulo 2, o versículo é o 23 e o 24. A palavra vai dizer assim: porém, seguindo um plano já estabelecido por Deus, vocês, com a ajuda de homens maus, mataram Jesus, pregando-o na cruz. Entender que aqui o Senhor está dizendo para mim, e Ele está dizendo para você, que eu e você, nós somos esses homens maus, que matamos Jesus e penduramos Ele na cruz. Jesus é Deus. Ele se despiu de toda a sua glória para vir até a terra, para levar os meus e os seus pecados. Não teve causa. Nós não fizemos nada para merecer isso. Mas Deus, Ele decidiu nos amar, independente da maldade do nosso coração. Então, por causa do amor de Deus, é que Ele se despiu de toda a glória dele e desceu aqui, na terra, como homem. E o que eu e você fizemos com Deus? Nós o matamos.
nós o penduramos em uma cruz, mas já estava predestinado que Jesus, em forma de homem, mesmo sendo Deus, iria passar por tudo que nós passamos. Ele teve fome, ele teve frio, ele teve sede, ele passou pelo processo, ele viveu. Não há ninguém neste mundo que me conheça mais do que Deus. Não há ninguém neste mundo que te conheça mais do que Deus. Então, nós precisamos entender que o processo que nós estamos vivendo não é fruto somente da nossa existência atual. É fruto do que já passou. Porque, como diz o versículo 23, porém, seguindo um plano já estabelecido por Deus. Entenda que quando ele desceu já estava tudo planejado. Mas aí ele continua e diz, vocês, com a ajuda de homens maus, mataram Jesus pregando na cruz. Quando ele diz isso, ele diz, eu já tinha estabelecido, eu já sabia. Mas eu queria que vocês vissem. Tem coisas que Deus quer que eu veja. Tem coisas que Deus quer que você veja. E Ele está dizendo, eu não fiz você para morrer. Não, Deus não nos criou para morrer. Porém, devido a tudo o que aconteceu, inclusive esta maldade que nós acabamos de ler, eu e você. É claro que o Senhor, Ele quer simplesmente que eu e você transforme o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar. Porque não fui eu, Eliene, mas pode ter sido a minha bisavó que esteve lá, gritando, crucifique-o, crucifique-o. A sua. Entenda que, pela palavra de Deus, eu estava lá. Pela palavra de Deus, você estava lá. Porque Deus, Ele diz que visita a geração de 1 a 3. Então, se a nossa bisavó foi uma das que gritaram, crucifica ele, solte Barrabás. Fomos eu e você, que junto com pessoas maus, crucificamos e penduramos Jesus numa cruz. E nós vamos sofrer as consequências destes atos. Vão vir lutas e tribulações e muitas vezes nós não vamos entender. Mas será que é para que eu e você entenda alguma coisa? Ou só obedeça? Você que é pai, você que é mãe, você quer que seu filho entenda o processo que você tem diariamente? Acordar, ter a sua higiene pessoal, aqueles que têm o hábito rotineira, orar, falar com Deus, tomar o seu café, ir ao trabalho, passar várias lutas, perseguições, provocações, ser subordinado, muitas vezes ser confrontado, aqueles problemas que acontecem cotidianamente no trabalho, e ao encerrar o expediente, bater o seu ponto, voltar embora para casa, na intenção de encontrar um lar, uma família, a esposa, o esposo, os filhos, e tudo aquilo que você conquistou com a força que Deus te deu, com o teu trabalho. E ali, quando você chega na sua casa, você vai prestar continência a seu filho, dizendo para ele, olha meu filho, o papai trabalha por isso, para aquilo, porque você não pode trabalhar, porque você não entende, o meu trabalho hoje aconteceu. Você faz isso? Conta o que aconteceu para os seus filhos, para eles ficarem cientes o porquê. Muitas vezes você está triste, chateado, magoado, bravo.
incompreendido, mas nós queremos que Deus preste reverência para nós. Por que eu estou passando por essa luta? Por que eu não consigo isso? Por que o Senhor não me abençoa? Por que o outro é abençoado e eu não? E assim nós deleitamos conversas que não fluem em nada. Porque o que nós precisamos fazer é orar, falar com Deus, deixar com que Ele responda, mas não questionando a minha vida, não questionando o que está acontecendo comigo, compreendendo que Ele é Deus e que eu só vou saber o que é necessário. Porque tem coisas que se eu e você soubéssemos, nós não faríamos. Mas quando Deus olha para mim e para você, Ele vê um homem forte, Ele vê uma mulher forte, capaz de vencer. E por isso Ele não vai dizer muitas coisas. Porque a capacidade nós não vemos, mas Ele vê. Por isso Ele finaliza aqui no 24 e diz: então Deus ressuscitou seu filho, livrando do poder da morte, sendo impossível a morte dominá-lo. Entenda, Deus me livra. Ele te livra todos os dias do poder da morte. Sabe por quê? A morte não pode nos dominar. Ele disse que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então ele está dizendo, não tenha medo da morte. A morte é uma passagem do corpo para a vida eterna. Mas ele está dizendo para mim e para você, pare de pedir que Deus preste continências. Eu e você precisamos parar de pedir para Deus. Por que, Deus? Por quê? Para quê? Quando, Deus? Quando que vai acontecer? Deus, Ele sabe. Desde o primeiro dia que Ele nos colocou aqui nessa terra, Ele já sabe, cada dia, o que vai acontecer comigo e com você. E Ele só quer que eu e você obedeçam. Assim como nós queremos a obediência dos nossos filhos, Deus só quer que eu e você seja obediente. Por isso, pare de questionar. Transforme seu pensamento e passe a obedecer. Porque assim você não vai nem sentir o processo, independente de quanto tempo seja. Não sou eu quem estou dizendo. É o próprio Deus. Lembre-se, obedecer é melhor do que sacrificar. Por isso, obedeça. E receba esta palavra com tudo aquilo que ela tem para trazer de transformação para a sua vida, para a sua mente e para o seu coração, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração a Deus. Tu és maravilhoso. Rendemos a Ti, Pai, nossa vida, nossa casa, nossa família, ó Deus. Glorificado e exaltado seja o Senhor em todo tempo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai, a nossa maldade, os nossos erros, as nossas falhas. Somos errantes e pecadores e ainda queremos saber de tantas coisas que não nos pertencem, que não nos convêm. Nos perdoa, Deus. Nos dê discernimento, sabedoria para juntos caminharmos com Jesus em direção ao Senhor, a vida eterna que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Glorificado e exaltado seja o Teu nome, todos os dias, em todo o tempo. Eu exalto e agradeço o Senhor por tudo, porque o Senhor é bom. Louvado e glorificado seja o Senhor, Pai. Muito obrigada, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido. Tu és um Deus todo-poderoso. Muito obrigada, Deus, por tudo. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Vamos juntos, com outras pessoas, evangelizar. Clique lá no joinha, compartilhe com outras pessoas e vamos juntos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.